Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para darmos seguimento aos nossos estudos que temos feito sobre os nossos relacionamentos familiares. Então, hoje eu quero compartilhar com você a segunda parte do nosso estudo, que nós falamos sobre família como propósito de Deus. E ontem nós falamos da primeira parte e hoje então quero concluir a segunda parte com vocês. Lembrando, se você não pegou a primeira parte, dá uma pesquisadinha aí, você vai ver a primeira parte. Seria muito importante você pegar a primeira parte desse estudo para completar o seu entendimento, tá bom? Ontem nós comentamos a respeito da importância de entendermos que família é um projeto de Deus, né? Deus criou a família com um propósito e eu preciso entender isso e saber também que a família, ela começa com o casamento. Toda família saudável, cristã, ela vai começar pelo casamento. E existem alguns propósitos que a gente consegue ver pela palavra de Deus. Nós lemos um texto ontem de Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 21 a 25. Quero repetir essa leitura para você não perder o raciocínio, que diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idônea. Então o Senhor, no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem tornou-se uma mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Então, aqui nós conseguimos ver muitos propósitos de Deus com respeito à família e também o casamento. E eu falei sobre 4 ontem, e eu quero resumidamente citar novamente esses 4 para você entender que o primeiro é que o casamento, ele começa com um novo começo. Então o início do casamento é um novo começo, porque todos nós trouxemos uma herança de onde nós viemos, da nossa família, mas nós sabemos que essa herança muitas vezes não é boa. Então é muito importante para nós que estamos começando uma família, nós saber que nossa família vai ser estabelecida em novos começos, uma identidade totalmente nova e não em cima daquelas antigas que muitas vezes são doentes. Segunda coisa, o nosso relacionamento, ele precisa revelar o eterno relacionamento entre Jesus e a igreja. Então o casamento, ele revela isso. Amém? Então o casamento, ele traz essa revelação entre o relacionamento de Jesus e a igreja. Imagina que bênção, uma família que vive essa revelação. Terceira coisa, também o nosso relacionamento vem proporcionar uma oportunidade única de praticar o discipulado e de crescer e se parecer mais com Jesus Cristo. E isso se torna mais amplo quando os nossos filhos nascem. Então a gente vai ter oportunidade de reproduzir isso. E por fim, ontem falamos sobre revelar o mistério de juntos, homem e mulher, desfrutar das maravilhas de termos sido feito à imagem de Deus. Ou seja, as nossas diferenças não são bênção. Homem e mulher são diferentes porque Deus nos criou diferente, com um propósito, para cumprir esse propósito. E não é para a gente viver em batalha, mas sim para a gente aproveitar e desfrutar dessa diferença. Hoje eu quero começar e terminar esse assunto com vocês falando de 2 últimos propósitos que eu vejo no relacionamento conjugal e que vai trazer bênção para a nossa família dentro do propósito de Deus. Primeiro, ou no caso aqui o quinto, seguindo a nossa sequência, governar a esfera na qual nos encontramos, estendendo o domínio e a influência dele aos que estão ao nosso alcance. Uma pergunta aqui importante para a gente fazer hoje aqui: a nossa família, ela governa ou ela é governada? Nós estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor ou estamos sendo influenciados para aqueles que nos cercam?
Porque uma família cristã estabelecida, querido, ela existe para governar, e não só governar o seu ambiente. Quem vai determinar os valores, os princípios da nossa família somos nós. Nós não vamos ser governados pelos princípios do mundo. Existem tantos modelos, princípios e que estão aparecendo nos dias de hoje totalmente fora da palavra de Deus. E muitas famílias cristãs, ao invés de se autogovernar, de se estabelecer e de influenciar outras famílias, infelizmente estão sendo influenciadas e contaminadas com outros modelos e outros princípios que não são cristãos. Então, eu e você precisamos entender, o mundo, no meio de tanto desajuste, está procurando famílias modelos, famílias que são influência, e nós, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a família cristã, ela existe com esse propósito, para se tornar um modelo, uma influência no mundo que está corrompido a cada dia mais. E, por fim, o sexto propósito é revelar seu caráter como o Deus de aliança, aquele que nunca quebra a sua promessa e que nos ama incondicionalmente. Deus, querido, Ele se revela e revela o seu caráter através da nossa família. Tem um texto de Salmo 15, versículo 4, que diz assim: que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Nosso Deus é um Deus de aliança, nosso Deus é um Deus de palavra. E eu e você, e a nossa família, o que tem sido presenciado? Será que nós temos tido palavra? Se o nosso Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, certamente Ele estará. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus de aliança. Mas infelizmente as nossas famílias não estão vivendo isso. As famílias estão perdendo esse caráter de aliança. As pessoas não têm tido mais palavra. O que os nossos filhos estão assistindo dentro de casa? Pessoas de palavra, pais e mães de palavra, que cumprem a sua palavra, que vela por uma aliança, ou estão vivendo numa incoerência de ouvir uma orientação, mas observar uma outra prática. Uma família que cumpre o propósito de Deus, ela anda no caráter de Deus. É uma família que tem o caráter de Deus estabelecido dentro dela, que zela pela aliança, que zela pela palavra de cumprir, mesmo como diz o texto de Salmo, com prejuízo do seu próprio prejuízo, ainda assim mantém a sua palavra. Eu quero terminar com um texto de Gênesis capítulo 30, versículo 30, um texto bem conhecido que fala sobre Jacó, que diz assim: porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar eu também por minha família? Conhecemos a história de Jacó, trabalhando tantos anos ali para o seu sogro Labão, e tantos anos trabalhando, e ele chega aqui, querido, e ele diz algo para o seu sogro, e diz: olha, eu tenho trabalhado muitos anos por você, mas quando que eu vou começar a trabalhar em prol da minha própria família? E eu quero fazer esse mesmo desafio para você hoje. Quando é que você vai trabalhar em prol da sua família, meu irmão, minha irmã? Então, para cumprir o propósito de Deus, como eu tenho falado, nunca é tarde para começar. Levante um clamor pela sua casa hoje, em nome de Jesus. Não deixe passar. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça cumprir o seu propósito. Amanhã a gente vai falar sobre um novo tema, que é recuperar a alegria da vida em família. E eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, que cada um de nós, ó Pai, possamos cumprir com o propósito do Senhor, que a nossa família seja um exemplo, seja um modelo, que possa influenciar toda a minha comunidade e aqueles que estão à minha volta. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.